E parabéns, Santos Futebol Clube, 110 anos de história, o maior brasileiro do mundo, o time que mais revela talentos para o futebol mundial, faz aniversário e o vídeo de hoje é no astral lá em cima. Quero todo mundo comentando feliz aniversário aqui para o Peixe. E hoje o vídeo é para a gente falar de algumas lições que o Santos teve dessa vitória de virada em cima da Universidade Católica do Equador, jogando na Vila Belmiro. Uma vitória importante, tanto na questão de moral, mas também para manter o Santos com condições de classificação à próxima fase da Sul-Americana. Antes da gente falar sobre essas lições que eu quero trazer aqui em discussão para vocês, só dar aquela super dica para você baixar o aplicativo da OneFootball no primeiro link da descrição, e lá é o aplicativo mais completo para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Peixe. Tem notícia, tem tempo real dos jogos, estatísticas do Santos e de algum jogador específico. Então, é o aplicativo mais completo e 100% gratuito, tá bom? Vou deixar aqui também o QR Code, caso você prefira baixar por ele. Bom, vamos então a algumas lições que eu separei 5, na verdade, e começando pelos gols que o Santos tomou, né? A forma como o Santos tomou os gols era, de uma certa forma, olhando o adversário jogar. Entraram como quiseram, finalizaram como quiseram, tanto no primeiro como no segundo gol. Falha coletiva, tanto dos zagueiros como dos volantes. É aquilo que a gente sempre vem falando aqui, né? Não é porque você joga com 3 zagueiros, com 2 volantes de mais marcação, que teoricamente você vai ser um time mais defensivo. Você precisa de mais atenção, você precisa ter um posicionamento mais inteligente, você precisa pressionar o adversário quando ele tá com a bola, quando a bola tá para chegar nesse adversário. E o Santos tomou 2 gols de desatenção individual, de forma coletiva também. Então o Santos precisa ter mais essa intensidade que foi tão comentada pelo próprio Bustos, pelos próprios jogadores durante os treinamentos, né, dando entrevista à Santos TV. Precisa ter essa intensidade, precisa incomodar o jogador adversário. Contra o Fluminense, por exemplo, eu acho que o Santos teve uma defesa melhor postada, né? Tanto é que não sofreu gols, e as finalizações do Fluminense, até que algumas não nem levaram tanto perigo. Mas contra a Universidade Católica, eles conseguiram achar alguns espaços ali e conseguiram marcar 2 gols. Então, esse é uma primeira questão que a gente precisa tomar cuidado, né? Tomar mais atenção na parte defensiva. Outra lição, eu acho que Lucas Barbosa tem que ser titular. Lucas Barbosa é um jogador que tem muita personalidade, foi muito bem jogando a Copa São Paulo, não sente o jogo. Quando ele entra, ele participa bastante das jogadas, né? Foi dele a assistência para o gol do Brian Angulo, um belo cruzamento, mas também é um jogador que tem a questão da finalização, sabe finalizar de média e longa distância. É um jogador que é alto e sabe se portar, né? Usar o tamanho dele, o físico dele, para tentar levar vantagem em alguma disputa de bola. Então, é um jogador que hoje está pedindo passagem nesse time do Santos, tem que ser titular. Eu não sei qual que vai ser o planejamento, né, o cronograma do Santos, porque a gente está falando também de maratona de jogos. Então, essa maratona de jogos, talvez você queira segurar um jogador, tentar dar oportunidade para outros, mas o Lucas Barbosa é um jogador que, na minha avaliação, não pode ser reserva desse time. Pode até mesmo jogar como meia, pode jogar como ponta, enfim, é um jogador que agrega a esse time do Santos. E repito, não sente. Coloca ele em qualquer partida, ele vai conseguir, de uma certa forma, se destacar. Jogou muita bola o Lucas Barbosa nos poucos minutos que ele ficou em campo. Outra lição: 2 volantes não dá. E quando eu falo 2 volantes, entenda como William Maranhão e Rodrigo Fernandes. É um ou outro. Como eu falei aqui, né, até na primeira lição, não é porque você tem 2 volantes, né, mais de imposição, de marcação, que você não vai tomar gol. É a mesma coisa, você pode ter 50 atacantes lá na frente, se a bola não chega, você não vai fazer 90 gols, né? Então, precisa ter um time um pouco mais construtor. O Santos hoje não tem um meio-campo totalmente criativo.
né? A gente tem certas dificuldades de criação nesse time. Então, se nós temos dificuldade de criação no time do Santos, facilita a vida do time do meio para frente com jogadores mais construtores. No segundo tempo, quando o Santos faz algumas alterações, nem só pela entrada do Zanocelo no lugar do próprio William Maranhão, que estava amarelado, mas a forma como o Santos jogou, com jogadores mais para frente, com jogadores que possibilitam a bola rodar melhor, com mais velocidade. O William Maranhão não consegue fazer isso. A característica do William Maranhão, o estilo de jogo dele é desarme e ponto. Ele não é aquele cara que vai dar um passe diferenciado, que vai dar uma inversão de jogo, não é a dele. Né? Tanto é que eu acho o Rodrigo Fernandes, o terceiro jogo dele com a camisa do Santos, um jogador que, se a gente pensar no trio William Maranhão, Rodrigo Fernandes e Ricardo Goulart, é o jogador que melhor está atuando nessas últimas partidas. Tanto na questão de desarme, como também, às vezes, se apresentando um pouco mais à frente, tentando algumas inversões de jogo, né? Tentando fazer algo diferente para ajudar o meio-campo do Santos. Então, 2 volantes não dá. Ou William Maranhão ou Rodrigo Fernandes. E o meu favorito, não sei a sua opinião, mas nesse momento é Rodrigo Fernandes, tá bom? Outra coisa, força física não resolve sempre, porque o Santos entrou com uma estratégia que até mesmo contra o Banfield, o Santos tentou fazer isso, que é utilizar jogadores com mais força física, até pelos adversários que o Santos estava enfrentando. Então você tenta ganhar na força física. O time da Universidade Católica é um time bastante físico, né? Principalmente os atacantes e tal. Então, para você combater, o Santos foi com jogadores, entre aspas, mais pesados, né? De mais imposição física. E, curiosamente, quando alguns jogadores acabam saindo e a gente coloca jogadores mais leves, jogadores de mais habilidade em campo, o Santos cresce. Não é só por conta da característica, né? Mas questão do drible. O Ângelo, por exemplo, não acho que fez uma partida brilhante, mas o Ângelo foi um jogador que foi para cima, tentou drible, levantou a torcida, né? E quando você tem um time muito bem postado defensivamente, que foi a Universidade Católica, você precisa ter esse cara para quebrar a linha adversária. E você consegue isso como? Com toques mais rápidos, você consegue isso com drible. O próprio Lucas Pires também foi muito bem, é um jogador que tem essa questão da velocidade, tem a qualidade técnica. O Lucas Barbosa também, apesar do tamanho, é um jogador que tem a qualidade técnica, né? O próprio Johan Júlio é um jogador de velocidade que consegue ajudar esse time do Santos. Então, essa ideia de precisamos ter um time muito físico, nem sempre vai ser a melhor, né, alternativa. Às vezes a qualidade contra um time que também tem muita imposição física, a qualidade técnica, o drible, o jogador rápido, a jogada rápida, é muito interessante. Então, gostei muito do Santos no segundo tempo, principalmente por conta das substituições. Aliás, que é uma coisa que a gente tem que elogiar aqui do Fabian Bustos, que é um treinador que sabe substituir, né? Quando ele faz as substituições, ele acaba acertando bastante. Uma coisa que eu acho que ele poderia evitar, né? Ao invés de você mudar o time no segundo tempo, ele já poderia ter começado com um time muito mais ofensivo desde o começo da primeira etapa, né? Bom, a outra lição é o meio-campo mais construtor e mais rápido, que volta falando aquilo, né, da questão de jogadores mais pesados, né? Meio que o complemento. Johan Júlio, acho inclusive que pode ser um jogador que a longo prazo, se o Ricardo Goulart, né, for insisti-lo, né, em colocá-lo como armador, pode acontecer que o Johan Júlio pegue a vaga do Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart, na maioria dos ataques, estava travando a bola, estava dando passes para o lado, passes para trás. Poucas vezes o Ricardo Goulart, de fato, foi um meia construtor para o time do Santos, pouco agregou. Então, se o Santos quer ter um time mais ofensivo e com mais criação, tem que tirar o Ricardo Goulart dessa posição. Aí eu não sei se é para colocar o Ricardo Goulart no banco, se é para colocar o Ricardo Goulart mais avançado, né, jogando ali como um parceiro do Angulo ou o Marcos Leonardo, mas eu gostei bastante do Johan Júlio fazendo essa função um pouco mais de armação. É um jogador rápido, um jogador que conseguia abrir as jogadas ali nas laterais, principalmente jogando em parceria com o Lucas Pires, e prefiro um meio-campo assim.
né? Um meio-campo que tenha mais criatividade e principalmente velocidade. O Santos jogou na Vila, mas, por exemplo, se você está jogando visando o contra-ataque fora de casa, é muito mais interessante você ter jogadores mais rápidos desse meio para frente, né? Para você conseguir fazer essa ligação. Então, é basicamente isso. Acho que o Santos teve alguns minutos bons contra a Universidade Católica, teve os minutos que quando tomou, né, os 2 gols de apagão. Isso é uma coisa até que o Santos precisa melhorar para os próximos jogos, a questão psicológica. O Santos toma gol e sente muito a partida, tem que ter esse poder de reação de uma forma mais imediata. Ainda bem que com as substituições o Santos conseguiu voltar para o jogo e conseguiu essa vitória importantíssima, mas precisa tomar mais cuidado em alguns detalhes, principalmente na questão defensiva e o meio-campo. Eu acho que deu para a gente observar algumas possibilidades para os próximos jogos. Vamos ver como que o Santos vai se comportar diante do Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, domingo, na Vila Belmiro, às 11 horas da manhã. Estarei lá, se você for à Vila Belmiro, né, e a gente se encontrar, para tirar uma foto, para a gente conversar, vai ser muito bacana, tá bom? Não esquece de deixar aqui nos seus comentários o feliz aniversário para o Santos, 110 anos do maior brasileiro do mundo, tem que respeitar essa camisa e quem não respeita, eu só lamento. Santos Futebol Clube, um orgulho que nem todos podem ter.